Seja muito bem-vindo a. Antes de começarmos, encontre um lugar tranquilo, respire profundamente e permita que a palavra de Deus fale ao seu coração. Hoje vamos meditar no Salmo 41, um salmo que nos lembra do cuidado, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Mesmo em tempos de enfermidade, tristeza, decepção ou dificuldades, Deus continua sustentando aqueles que confiam nele. Enquanto você ouve esta mensagem, abra o seu coração, entregue suas preocupações ao Senhor e permita que esta palavra renove sua fé, fortaleça sua esperança e traga paz para a sua alma. Se esta oração tocar o seu coração, deixe o seu amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso o que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs.
No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença maligna se lhe apegou. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga.
Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás a sua saúde. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs. No coração amontou a maldade, e saindo é isso que divulga. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença maligna se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem misericórdia de mim, e levanta-me para que eu lhes dê a paga. Nisto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém.